The Assembly will hear an address by His Excellency Jorge Carlos de Almeida Fonseca, President of the Republic of Cabo Verde. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Jorge Carlos de Almeida Fonseca, President of the Republic of Cabo Verde, and to invite him to address the Assembly. Excelências, senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, Sr. Abdullah Shahid, Presidente da Assembleia Geral, Sr. António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, senhoras e senhores chefes de delegação, Excelências, as relações internacionais, a diplomacia em geral, as grandes conferências mundiais e das Nações Unidas, em particular, acostumaram-nos às tradicionais reuniões marcadas pela singularidade da presença física e efusão entre os participantes. As reuniões presenciais, os apertos de mão, os abraços, os diálogos nos corredores, as negociações bilaterais ou em pequenos comitês, foram sempre a alma desses encontros da comunidade internacional, que a obrigatoriedade do recurso às comunicações online e digital deixou para trás há quase 2 anos. O facto de nos reunirmos presencialmente por ocasião do debate geral desta 76ª sessão da Assembleia Geral deve ser interpretado como um sinal da nossa determinação coletiva de tudo fazer para vencer o flagelo da pandemia de Covid-19 na senda de reconstruirmos melhor e termos um mundo mais resiliente. Senhoras e senhores, Excelências, é com esse espírito positivo que eu inicio a minha intervenção, saudando, em representação do povo de Cabo Verde, todos os demais povos das Nações Unidas aqui representados pelos seus mais altos dignitários, com votos de progresso e de bem-estar para todos. Ao Presidente cessante da Assembleia Geral, Sr. Volkan Bozkır, da Turquia, apresento o meu tributo pela forma como desempenhou as suas funções, a meio das dificuldades que todos nós conhecemos. Saúdo a eleição do Sr. Abdullah Shahid ao cargo de Presidente desta sessão da Assembleia Geral e congratulo-me pelo facto de, sendo ele originário das Maldivas e o 6º Presidente oriundo de um pequeno Estado insular em desenvolvimento, como Cabo Verde, tratar-se de um sinal de inclusão do nosso sistema multilateral. Mais felicito o Presidente eleito por ter escolhido a esperança como emblema da sua presidência. Na nossa história, Excelências, em Cabo Verde, sempre escolhemos o otimismo da esperança contra o pessimismo da resignação. E, de facto, hoje, perante o desafio pandémico exponencial que enfrentamos,
a esperança é o caminho, sobretudo se soubermos agir rápidos, juntos e solidários. Endereço igualmente as minhas mais cordiais saudações e palavras de apreço ao secretário-geral António Guterres. Primeiro, porque a meio da sessão anterior terminou o seu primeiro mandato com honras de ter realizado e, sobretudo, ter sido um champion na mobilização das Nações Unidas e do mundo na luta contra a pandemia e os seus efeitos devastadores, em particular na defesa da necessidade ímpar de um acesso universal e mais equitativo às vacinas contra o Covid-19. Em segundo lugar, congratulo-me pela sua reeleição, significando um voto renovado de confiança da comunidade das Nações Unidas para que continue a desenvolver o trabalho empreendido até o momento. Enfim, felicito-o pela publicação, no passado dia 10 de setembro, de um excelente relatório intitulado A Nossa Agenda Comum, com o qual inaugura o seu segundo mandato. Excelências, senhores chefes de Estado e do Governo, senhores ministros, senhores embaixadores, senhores jornalistas, mais do que responder ao que lhe foi solicitado, no sentido de orientar as respostas aos compromissos da Declaração do 75º aniversário das Nações Unidas, o secretário-geral, nessa proposta de agenda comum, oferece-nos a sua visão do futuro do mundo e do papel das Nações Unidas nesse contexto. Um futuro que depende de nossa escolha coletiva entre continuar na descida da destruição provocada pelo vírus do Covid-19, das alterações climáticas e da erosão dos direitos humanos, ou a opção de retomarmos a ascensão ao progresso, à inclusão, à sustentabilidade ambiental e do nosso desenvolvimento, incluindo pela via de um sistema das Nações Unidas efetivo e que dê sentido ao multilateralismo. Digo-lhe, Sr. Secretário-Geral, que Cabo Verde não tem dúvidas quanto ao futuro que quer. Por isso, pode contar com o nosso país nessa caminhada, em particular, tendo em vista os objetivos que quer empreender e encontrando as soluções que quer concretizar com a sua proposta de realizar a Cimeira do Futuro, tal como recomenda a nossa agenda comum, designadamente, e eu cito, forjar um novo consenso global sobre como deve ser o nosso futuro e como podemos assegurá-lo. Fim de citação. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, Cabo Verde é um pequeno país insular, disperso na faixa atlântica do Sahel. É também uma grande nação, combinando a sua população residente e uma vasta diáspora espalhada pelos 4 cantos do mundo, mas com o coração em Cabo Verde. Passado o período histórico da dependência, da escravatura e da colonização, a independência deu-nos a esperança de podermos realizar as nossas opções, colocando primariamente essa responsabilidade nas nossas mãos. Para nos apoiar nesse processo, escolhemos as vias do multilateralismo, da cooperação internacional e de parcerias estratégicas
para a nossa inserção dinâmica no mundo global. Escolhemos também neste percurso de que nos orgulhamos e que nos levaram à democracia há 30 anos, a boa governação, fundada no Estado de Direito, a paz, a segurança, a promoção e a proteção dos direitos humanos, a paridade do género e a luta contra a pobreza e as desigualdades. Nessa linha do progresso, fizemos a nossa graduação da lista dos países menos avançados em 2008 para país de rendimento médio. Realizamos em 2015 a maioria dos objetivos de desenvolvimento do milénio, assim como fizemos a nossa opção de alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, tendo para o efeito adotado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. O surgimento da Covid-19, principalmente o seu impacto sanitário, económico e social, desconstruiu de forma brutal a economia, que vinha crescendo em cerca de 6%, atacando as principais bases de sustentação, como os setores do turismo, dos transportes e da demanda interna, causando desproteção social, desemprego e aumento da pobreza. Desregulando os fundamentos da macroeconomia, como a inflação, o déficit orçamental, a dívida e a queda vertiginosa do crescimento económico. Em suma, gerando uma recessão nunca antes experimentada, traduzindo-se numa redução de 14,8%. Mas o meu país não reagiu com resignação, mas com determinação, tomando de imediato e a curto prazo todas as medidas anticrise recomendadas internacionalmente. Para o médio e longo prazos, fizemos um exercício participativo de planificação estratégica para definir uma visão comum para o horizonte 2030, intitulado Cabo Verde Ambição 2030, para retomarmos o processo do desenvolvimento sustentável e reconstruirmos melhor, a partir dos ensinamentos e oportunidades surgidas da crise, incluindo no plano de acesso ao financiamento concessional e da atração do investimento direto externo, que continuam a ser os maiores obstáculos em tal direção. Tal como referido nos documentos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e da Ambição 2030, constituem propósitos de Cabo Verde o reforço do seu alinhamento com os valores e os interesses defendidos pelo multilateralismo e por uma ordem mundial assente em regras, com uma Organização das Nações Unidas eficaz no seu centro. Tais propósitos exigem de Cabo Verde a contínua afirmação como país seguro e parceiro útil e credível no desempenho de uma diplomacia à altura dos novos desafios do mundo no qual ele se insere. Na presente conjuntura, a primeira prioridade de Cabo Verde é combater a pandemia Covid-19. Ganhos importantes e consistentes têm sido registados, tanto na redução das taxas de transmissão, quanto na taxa de vacinação da população elegível, que já atingiu os 74%, com pelo menos uma dose, sendo nossa meta atingir 85%, totalmente imunizada até o final do próximo mês de outubro. Este sucesso não seria possível
sem a perseverança e a determinação que caracterizam os dirigentes e o povo cabo-verdianos. Bem assim, sem o reforço da solidariedade mundial de todos os parceiros, designadamente no âmbito do COVAX. O nosso mais vivo agradecimento a todos. A recuperação económica continua a ser, paralelamente, uma prioridade importante para nós, principalmente através da retoma do setor do turismo e das economias conexas. O reconhecimento recíproco dos certificados de vacinação e a revisão dos avisos de viagens são medidas em relação às quais Cabo Verde tem vindo a trabalhar com os parceiros públicos e privados e orientações internacionais, nesse sentido, que só poderão apoiar e encorajar o retorno do turismo. Excelências, senhores chefes de Estado e do Governo, senhores ministros, senhores embaixadores, senhores profissionais da imprensa livre. Cabo Verde tem estruturalmente todas as características de um pequeno Estado insular em desenvolvimento, nomeadamente a pequenez física e a dispersão em ilhas, a imersão em grandes espaços oceânicos e o afastamento dos principais mercados que fragilizam a sua base económica, acentuam a sua exposição às mudanças climáticas e a outros fenómenos ambientais, como a seca, assim como reduz a resiliência face aos fenómenos naturais e a outros choques externos. Nesse âmbito, as manifestações e impacto do Covid-19 somente exacerbaram as condições pré-existentes, fazendo dos CIDs, dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, os mais afetados pela pandemia. Cabo Verde integra, no seio das Nações Unidas, a Associação dos Pequenos Estados Insulares, a OSIS, que vem advogando a favor dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, medidas de apoio internacional, globais e diferenciadas, preconizadas, aliás, desde a Conferência do Rio em 1992. Nesse âmbito, o estudo, o debate e a desejável adoção por consenso internacional do chamado Índice de Vulnerabilidade Multidimensional, aplicado aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, com respeito às 3 dimensões, deveria poder ajudar, tanto na classificação do nível de desenvolvimento de cada um, como na elegibilidade a tais medidas diferenciadas de apoio, permitindo assim a realização efetiva dos compromissos estabelecidos no Samoa Pathway. Os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, em cada uma das 3 regiões geográficas de inserção, do Pacífico, das Caraíbas e em torno da África ao Sueste Asiático, têm setores que oferecem oportunidades de crescimento económico em áreas de recursos naturais, do turismo, da economia azul, entre outras. Medidas de apoio ao crescimento e à competitividade económica em tais áreas de crescimento, apoio à adaptação climática e ao aumento de resiliências, facilidades de apoio ao investimento direto e do financiamento geral e do clima, são exemplos de medidas que deveriam ser tomadas globalmente em direção aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e ajustadas a cada um em particular. Enfim, os CIDs, seus problemas, desafios e soluções deverão estar presentes na Cimeira do Futuro
anunciada pelo secretário-geral, como parte dos problemas, mas também como parte das soluções. E a oportunidade se nos oferece para a tomada de decisões que venham ao encontro das especificidades e dos interesses legítimos e aspirações deste grupo de países, de entre os mais vulneráveis da família das Nações Unidas, não deixando nenhum para trás. Excelências, Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Secretário-Geral, Srs. Chefes de Estado e do Governo, Srs. Ministros, Srs. Embaixadores, Srs. Profissionais da imprensa livre, a manutenção da paz e a segurança internacionais estiveram no âmago da criação da Organização das Nações Unidas. Para Cabo Verde, os valores da liberdade, da paz, da democracia e a estabilidade política são basilares para a construção de sociedades mais justas, mais pacíficas e mais inclusivas. Perante os desafios globais, estamos cada vez mais cientes da imperatividade deste objetivo fundamental dos povos que subscreveram a Carta das Nações Unidas. Estamos igualmente cientes de que a instabilidade política que assola as mais diferentes regiões e a insegurança agravada com o extremismo violento, com a criminalidade transnacional, constituem barreiras ao desenvolvimento e à coexistência pacífica entre as nações. A eficaz atuação que se deseja, que se quer das Nações Unidas, requer reformas regulares e coerentes dos seus principais órgãos. Reconhecemos o progresso até agora alcançado, com as reformas no seu pilar de desenvolvimento, conferindo uma atuação mais eficiente do sistema das Nações Unidas. De uma forma progressista e inovadora, tem sido o processo de revitalização da Assembleia Geral, permitindo que seja mais pragmática nas suas deliberações. Entendemos também que a revitalização das Nações Unidas passa pela necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança que possa conferir uma maior abrangência dos Estados-membros na tomada de decisões atinentes à paz e à segurança internacionais. Enquanto membro da União Africana, Cabo Verde subscreve integralmente o consenso de Ezulwini. Excelências, a história do mundo tem sido uma sucessão de crises e de novas oportunidades de progresso, olhando para o futuro. Com a crise em curso, temos refletido e referido a miúde que ela também é uma crise que encerra oportunidades, interpelando para o efeito as gerações em situação de responsabilidade no presente, como as futuras, os jovens em primeira linha. Enquanto crise, a pandemia do Covid tem destruído vidas, comprometido os cuidados de saúde, desestruturado economias e sistemas de proteção social, reduzido oportunidades de educação e de emprego aos jovens e aumentado a pobreza e a desigualdade, expondo com maior incidência aos efeitos das mudanças climáticas e fragilizando ainda mais os mais frágeis. Mas também temos presenciado as oportunidades que têm surgido do combate à pandemia ou suscitadas pela busca de soluções com o recurso às tecnologias para minimizar os efeitos de distanciamento físico na comunicação, na administração, na educação, no entretenimento, na prática diplomática e nos negócios, para monitorar o avanço da transmissão, o papel da ciência na sua corrida para a obtenção de uma vacina em tempo recorde,
nas múltiplas formas de criatividade e de adaptação e de resposta ao tempo presente em muitos outros campos de atividade. Todavia, a crise do Covid integra-se também numa cadeia de outras crises, como as mudanças climáticas, os conflitos geopolíticos e a insegurança criminosa, e da sua interconexão resulta uma acentuação na divisão entre os que têm e os que não têm, tanto no plano nacional como internacional, designadamente no que tange ao acesso à vacina para todos e às condições e meios financeiros para reconstruir melhor. O elo em falta entre as crises e as oportunidades está no exercício de uma maior solidariedade global para tornar reais possíveis soluções que possam construir o futuro que queremos, assim como das Nações Unidas de que precisamos. Para que ambos aconteçam ou não, a ação de qualquer Estado, individualmente, não será suficiente, mas ambos perfeitamente alcançáveis através da ação coletiva, solidária ou da grande maioria. O futuro que queremos esteve sempre inscrito, aliás, na Carta das Nações Unidas, através dos objetivos que visam mais paz e segurança, proteção e promoção dos direitos humanos e cooperação internacional, para a realização do progresso económico, social e cultural de todos, dependendo da realização efetiva desses mesmos objetivos. Por outro lado, as Nações Unidas de que precisamos foi sempre um debate entre o que deve fazer e o que pode efetivamente entregar a organização, residindo a diferença na ação coletiva que possa aproximar, tanto quanto possível, o poder do dever. Os resultados conseguidos até agora pelo sistema das Nações Unidas poderão ser amplamente aumentados ou melhorados em todos os domínios, da paz sustentada ao desenvolvimento sustentável. O futuro que queremos, para isso, depende da nossa capacidade de aproveitar as oportunidades que nascem das crises pendentes. O caminho, meus amigos, é o multilateralismo revisitado e reforçado para responder aos grandes desafios presentes, e o local para este novo começo bem poderá ser a cimeira do futuro. Excelência, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, antes de terminar, uma nota de caráter mais pessoal. Estou no final do meu segundo mandato como Presidente da República de Cabo Verde e, devendo o meu país realizar eleições presidenciais no próximo dia 17 de outubro, esta é a última vez que me apresento perante vós, nesta magna Assembleia, como Presidente da República de Cabo Verde. Guardarei as melhores recordações desta Casa das Nações Unidas e reitero aqui o meu total compromisso em continuar a defender e a promover convosco os valores inalienáveis da liberdade, da democracia, dos direitos humanos e da paz. Muito obrigado pela vossa atenção. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la República de Cabo Verde por su declaración que acaba de formular y le pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Quisiera recordar a los miembros las siguientes medidas de mitigación que están en vigor para esta reunión. Todos los delegados deben usar una cubierta facial en todo momento mientras se encuentran en los espacios públicos y en el salón de la Asamblea General, excepto cuando tomen la palabra durante la reunión.
El tamaño de la delegación no debe exceder 4 delegados en la sala de la Asamblea General.